Quando o assunto é adaptação em quadrinhos, o que não falta é conteúdo relacionado à franquia Mega Man. Como alguns dos exemplos de obras japonesas, podemos citar rapidamente o clássico mangá feito pelo Shigeto Ikehara, que é discípulo de ninguém mais ninguém menos que o deus do mangá Osamu Tezuka, por isso traço parecido com Astro Boy. As adaptações de Mega Man 8 e Mega Man Base feitas pelo Koji Izuki, com suas batalhas criativas e super empolgantes, o Mega Man X do Yoshihiro Iwamoto, que embora eu não seja o maior fã de todos, consegue ser épico ao extremo quando quer, e a adaptação do Battle Network, feita pelo Ryota Kamisaki, que inclusive foi o primeiro mangá que eu li em vida. Do lado ocidental do planeta, também temos a muito benquista série de HQs da Arte Comics, a curiosa continuação de Mega Man Fully Charged e aquela HQ brasileira bizarra das novas aventuras de Mega Man. Mas mano, tem uma porrada. E no meio desse tanto de adaptações dos jogos, uma das que mais costuma chamar a atenção é a de Mega Man Megamix e Gigamix, do Hitoshi Ariga, principalmente por conta da arte e dos designs que dão uma cara bem distinta pra esse material. Sério, se você é fã de Mega Man, é muito provável que já tenha pelo menos visto alguns dos designs feitos pelo Ariga, e que eles tenham te despertado algum interesse. Além de toda essa parte visual, a minha maior razão de ter ido atrás desse mangá é que eu tinha ouvido falar que os Star Droids tinham um arco próprio nele, com esses designs sutilmente mais sinistros e alienígena. E eu acho que o Mega Man 5 do Game Boy é um dos jogos mais interessantes da série clássica. Lá o Dr. Willy não é o último chefe, e os inimigos serem robôs que vieram do espaço, com um nível de poder a princípio incompreensível pro Mega Man, com cada um sendo baseado em um planeta, mais a épica batalha final contra Sunstar, dá um ar diferente. É de fato um ponto fora da curva dentro da franquia, e eu fiquei bem intrigado pra ver como isso ficaria no mangá, ainda mais com esses visuais. Acabou que quando eu fui ler, me deparei com um conteúdo totalmente carregado emocionalmente. A nata da melancolia e da desgraça. O próprio Ariga diz que tem partes em sua obra que talvez destoem do conceito original de Mega Man, e que a sua versão pode parecer um pouco mais, entre aspas, hardcore, do que é geralmente aceito para aquele mundo. Isso porque, na época em que ela foi escrita, já existia uma linha bem definida entre os tons da série clássica e X, que a gente já conhece. Mas não se precipite. A real essência do Mega Man clássico é muito presente aqui. Impressiona. O Ariga consegue entregar uma obra naturalmente carismática que nos remete de forma perfeita àquele universo dos jogos. Tanto em suas ideias para as histórias, interpretações de como seriam os visuais e personalidades dos personagens, os momentos mais bobinhos e de comédia que tem a rodo também, e as várias referências a qualquer tipo de mídia relacionada à franquia. Antes de tudo, o Hitoshi Ariga também é um fã de Mega Man. Acredito que por isso ele consegue passar tudo de forma tão sincera e caprichada para as páginas do mangá. Hoje em dia você até consegue achar scans desse mangá em inglês e espanhol por aí na internet. Mas mesmo assim, não só esse, mas praticamente todos os mangás do Mega Man acabam ficando uma parada meio obscura pro público geral BR. E justamente por não ver muito brasileiro comentar sobre, só os gringos doidos, vou estrear esse canal falando sobre essa versão de Mega Man, que é a minha favorita fora dos jogos. Nesse primeiro vídeo, eu vou contar a origem dela e dar uma contextualizada nos lançamentos, porque ela foi lançada de maneira bem específica, e se moldando aos poucos até se tornar o que é. Isso vai ajudar a entender melhor como esse mangá funciona, e o porquê dele ser tão único. Então vamos chamar esse aqui de episódio 0, e a partir do próximo eu vou contar as histórias do mangá e dar minha opinião sobre cada uma delas. Sem medo de tacar o peru, não é porque a gente é fã do bagulho que tem que gostar de tudo, né não? Nesse vídeo eu também vou falar um pouco dos outros trabalhos do autor com Mega Man, tanto aqueles relacionados à criação de Mega Mix, quanto os que não necessariamente têm a ver com o mangá, porque ele é um cara bem participativo e fez muita coisa pra franquia. Então bora lá! De início, Mega Man Megamix nem se chamava assim, e o primeiro título que carregou foi Rockman Remix. Mas, antes de tudo mesmo, a série não tinha nenhum nome original pra chamar de seu. Ô porra, pera aí que vai dar pra entender. Mas antes a gente precisa saber qual que é a desse mangá e como o autor chegou até ele. Nascido no dia 23 de agosto de 1972, Hitoshi Ariga, desde a sua época de escola, já era fascinado pelos jogos do Blue Bomber. Seu jogo favorito, adivinha qual é? Mega Man 2. Original pra cacete, né? Em sua jornada para se tornar um autor de mangás, Ariga trabalhou na produção de guias de estratégia e também como designer e artista freelancer de diversos jogos. Seu primeiro trabalho com Mega Man foi acontecer em 1993, quando fez alguns curtas de comédia para uma edição especial da Comic Bombom, uma revista publicada pela editora Kodansha, que lançava vários mangás baseados em franquias de jogos e brinquedos como Gundam, Super Mario, Godzilla e o próprio Rockman.
Ariga na época era um dos artistas novatos que desenhava pra revista, e num belíssimo dia, seu editor Kojiro Ioneda, sabendo do seu gosto pelos jogos, pediu pra que ele desenhasse algo curto pra edição especial que tava por vir. Um dos alertas que ele recebeu foi pra que não tornasse as coisas nichadas demais, senão só os viciados em Mega Man entender. E a ideia era que os leitores no geral pudessem ler e se divertir. Rockman Go, então, foi o primeiro de muitos outros conjuntos de historietas feitos pelo autor, com algumas delas sendo compiladas em 2 coletâneas que reuniam tirinhas em Onkoma publicadas por artistas de Mega Man na Boom-Boom. A minha série favorita dele nesse estilo, provavelmente é a do Mega Man Soccer, de 1994, e ela tem uma história de produção que convém contar. As tirinhas de comédia do jogo de futebol do Bombardeiro Azul começaram a ser feitas antes do jogo sequer sair. Então Ariga se baseava em artigos de revistas de jogos para tentar entender e representar o game no papel. Só que quando o jogo lançou, não tinha muito a ver. E as tiras do Ariga já estavam em publicação. Aí ele pirou o cabeçote. Tinha personagem que nem aparecia no jogo, uns rolê muito aleatório. Mas pô, Mega Man Soccer é uma merda. E as tirinhas são engraçadas e criativas. Tem, por exemplo, uma parte que em cada uma delas, um Robot Master diferente vem com uma sugestão de campo pra eles jogarem. E é sempre uma ideia imbecil, mais ou menos relacionada ao robô em questão. É o Chargeman querendo jogar em cima de um trem e a bola obviamente caindo pra fora. O Plantman sugerindo um campo florido e dando um tiro no Cutman porque ele pisou numa flor. O Gravity Man com um campo que vira de cabeça pra baixo e o gol caindo na cabeça dele. O Crashman sugerindo a torre da fase dele e o Mega Man achando uma merda. Tem também as tiras que o Dr. Willy cisma de pôr os chefes das fortalezas dele pra jogar. Só que eles são totalmente incapazes. Não conseguem nem chutar a bola. Daí toma um couro pro time do Mega Man. Ou quando o Willy põe a Row pra jogar, porque aí o Mega Man não teria coragem de ganhar. O velho cria um exército de Rows e põe seu chip de maldade nelas. Só que ela joga muito mal e rende umas piadas intancáveis. Dei gargalhadas genuínas vendo esses abestalhados jogando bola. Recomendo cegamente. Graças à sua experiência com a indústria dos games, o editor do Ariga tentava explorar as melhores formas de utilizar suas habilidades, o levando a participar de uma enciclopédia de Mega Man publicada pela revista em 94. O acordo era que caso o Ariga ajudasse na concepção dessa enciclopédia, ele poderia usar o final do livro da forma que quisesse. Ele utilizou esse prêmio de páginas para fazer um quadro em que Dr. Willy falava sobre alguns dos robôs que utilizava para tentar dominar o mundo, indo de inimigos comuns de fase até subchefes e chefes. Percebe-se certo cuidado de tornar essa leitura minimamente divertida, porque ele escolhe assuntos específicos para abordar os robôs, e como é o próprio Willy comentando, deixa mais dinâmico. As partes que mais me chamaram a atenção foram quando ele pegou para mostrar as variações de Metals e Sniper Joes, porque é um negócio que eu nunca tinha parado para pensar exatamente. Sei lá, de tanto jogar esses jogos, pra mim eles só tão lá. Não tinha parado para mentalizar as variações de um mesmo bicho, pelo menos não de forma tão específica. Aqui também ele já começou a apresentar protótipos do que viriam a ser os futuros designs de Mega Mix. Eventualmente, foi decidido que dentre os vários artistas de Mega Man da revista, Ariga, com a mentalidade de fã que tinha, seria aquele que desenharia a franquia numa perspectiva mais esotérica. E tal entendimento sobre os bastidores do desenvolvimento de um jogo fez com que ele ficasse encarregado da criação do mangá A Lenda do Nascimento de Mega Man, um mangá semi-documental dividido em 2 partes sobre o desenvolvimento de Mega Man 1 e 2, publicado nas edições de janeiro e fevereiro de 1995, na revista mensal da Boom-Boom. Nele acompanhamos o processo pela ótica de Kenji Izumi, um artista novato inspirado no jovem Keiji Inafune, quando tinha recém-ingressado na equipe do Mega Man 1 sob liderança de Akira Kitamura, aqui representado por Shinmei, diretor do projeto. Esse é um mangá que mistura realidade e ficção, já que crianças deveriam ler e se sentir investidas. Uma das estratégias para isso foi justamente tornar Izumi o protagonista, porque aí os leitores começariam pela perspectiva de alguém que vê tudo aquilo como algo inédito. E funciona. Embora tenha toda essa narrativa ficcional, esses 2 capítulos trazem trivias genuinamente interessantes em primeira mão, tipo Bondman. Esse cara aí era pra estar no jogo do Mega Man 1, mas ele tá? Não tá. O Ariga foi em pessoa até o escritório da Capcom na época para coletar informações, e sua conversa foi direto com o próprio Inafune. Uma das informações de desenvolvimento que mais impactou ele foi a existência do Bondman, ou quase existência. O Homem Super Bonder foi um chefe descartado do Mega Man 1,
que teve que ser deixado de fora por questões de limite de armazenamento. Na verdade, foram descartados 2 chefes. A ideia era que fossem 8 igual nos jogos seguintes, só que o outro chefe nem tinha sido feito ainda, enquanto o Bondman já tinha seu sprite quase finalizado. Essa história deixou uma grande impressão no Ariga, então ele fez questão de dedicar toda uma parte do primeiro capítulo para essa despedida do Bondman. E como a equipe teve que abrir mão de um personagem pelo bem da vivacidade e expressividade do jogo. E tá aqui o que mais me faz gostar desse mangá. Como ele transmite a paixão e empenho pessoal de cada envolvido com o projeto. Mega Man nunca foi um exemplo de best-seller ou parâmetro de crítica. E o que fez a franquia se manter viva durante os anos foi a paixão de envolvidos e fãs. E isso é representado de certa forma aqui. Não são todas as crianças que jogam, mas as que jogam ficam muito felizes. Inclusive eu acho que esse moleque aí é o Ariga. A lenda do nascimento de Mega Man foi bem recebida, o que ocasionou numa oportunidade de ouro, o one shot que daria origem a Rockman Remix, eventual Mega Mix. Naquela época, já havia um mangá de Mega Man sendo serializado na revista principal, a mensal da Comic Bonbon. Era o Mega Man do Shigeto Ikehara, que eu gosto de chamar de Mega Man Pansudin, Rockman Pança. Parece que ele tá encolhendo a barriga. É importante ressaltar que todo mangá ou qualquer quadrinho de Mega Man é uma adaptação, não um retrato do cânone do jogo. Nenhum é canônico. E se tiver algum que seja, de fato, é exceção. Tendo entendido isso, o Mega Man do Ikehara seguiu o conteúdo dos jogos de forma bem tradicional e sistemática, salve algumas adaptações, tipo Rush falar. Neste período em específico, Ikehara trabalhava na sua adaptação do Mega Man 7, e até mesmo o estilo de arte inicial da obra, que era bem semelhante ao de Astro Boy, no decorrer de suas séries mudou para algo mais próximo dos jogos. Então quando a Ariga teve a oportunidade de fazer o seu próprio Mega Man, teria que ser algo distinto, único, e que destoasse daquele que já era o mangá principal, como uma versão especial. Sua maior influência foi uma série de mangás de Gundam, também publicada na Bonbon, desenhada por Kazuhisa Kondo, que ele leu quando criança. O mangá do Kondo deixou uma grande impressão nele por seus designs mais elaborados. Segundo suas próprias palavras, a existência desse mangá teve papel fundamental para ele ter ido buscar trabalho na Bonbon. Em sua percepção, foi esse artista que estabeleceu o conceito de pegar um design original e criar um mais elaborado em cima dele. E a Ariga quis incorporar isso em sua arte, trabalhando para adicionar mais detalhes a Mega Man e aos robôs criados por Dr. Light e Dr. Willy, mandando seus designs para aprovação na Capcom. Inafune supervisionou esses designs diretamente e deu seus feedbacks para que gradualmente chegassem no resultado final. Durante o processo de decisão do tema desse one-shot, houveram conversas dele também ser relacionado a Mega Man 7. Isso porque o jogo estava prestes a ser lançado, uma decisão mais do que óbvia, né? Mas a Ariga foi resistente. Por conta do ocorrido das tiras do Mega Man Soccer, ele não se sentia confortável escrevendo uma história relacionada a um jogo que ainda não tinha jogado. Então depois de uma conversa com a Capcom e com o editor também, foi decidido que a história seria baseada em Mega Man 2. E assim nasceu Hakai Shirei. Seu nome em inglês, Destruction Order. Mas como a gente é brasileiro, Ordem de Destruição. Publicada na edição especial da primavera de 1995 da Comic Bonbon. Essa é uma história que convém eu contar inteira, porque ela tem um lugar bem específico dentro da obra. Então lá vai ela na íntegra. Era chegada a hora. Uma dupla sinistra de robôs encapuzados planejava algo no meio da cidade em plena luz do dia. Um deles cantarolava em ansiedade, enquanto o outro mais sério manda ficar quieto até o início da operação. Nas mesmas ruas, Rock e Roll faziam um tranquilo passeio de compras pro Dr. Light. Seus caminhos se cruzam. Em estado de alerta, Rock podia jurar que aqueles sujeitos de manto estavam te observando. Os robôs esquisitos se encontram com um terceiro, que solicita ao que estava empolgado o uso da, entre aspas, stopper. Assim que o equipamento estivesse pronto, a tal operação começaria conforme o planejado. As suspeitas de Rock estavam corretas. Os encapuzados se revelam como os Wily Numbers, Airman, Flashman e Crashman, e suas ordens eram a destruição da cidade e a destruição de Mega Man. Um velho aparece na televisão. Seu nome era Dr. Willy. Ele anuncia o início de seu plano de limpeza da superfície, com o alvo principal sendo toda a raça humana. Nem mesmo a comunidade acadêmica de ciência reconhecia sua genialidade. Então os robôs de combate de Willy mostrariam a todos de uma vez por todas a grandiosidade de seu gênio. Rock não perde tempo e entra em contato com o Dr. Light usando um orelhão do futuro. Justo na pior hora, ele não estava em posse do chip que o permitia se transformar em Mega Man. Dr. Light, sendo um senhor muito precavido, diz que esperava que algo assim pudesse acontecer, então deixou o chip nas mãos da Roll para casos de emergência.
Airman havia escutado tudo. Como já esperava, aquele garoto se tratava de Mega Man. Em nome das ambições deles, ele ataca Rock com um tornado, que desvia com um salto carregando sua irmã. Flashman se zanga com a inutilidade do seu parceiro e mostra sua habilidade única. Ele pega Roll de refém e acerta tiros nos joelhos de Rock, dificultando sua locomoção. Tudo isso numa fração de segundos. Esse era o efeito da sua Time Stopper, que consegue congelar o tempo por um curto período. O doido do Flash também havia entendido a situação. Sem Roll, Rock não conseguiria se transformar em Mega Man para enfrentá-los. Naquela situação, nada poderia ser feito. Dr. Wily estava bem confiante. Ele assistia tudo de sua fortaleza junto com seu pássaro robô Reg. O velho estava convicto que mesmo se por alguma ironia do destino seus robôs fossem derrotados, ele lançaria sua arma Skull Satellite na atmosfera da Terra. Com o satélite em órbita, a raça humana inteira seria mantida como refém, garantindo assim sua dominação mundial. O Beat observava tudo e sai voando para buscar ajuda. Mesmo tentando lutar, Rock não consegue responder à altura. A missão dos Wily Numbers estava prestes a ser cumprida. Flashman pede para que Crashman acabe com ele de uma vez por todas, coisa que nem precisava ser dita. Rush chega ao campo de batalha, com um misterioso robô saltando de cima dele. Os Wily Numbers se assustam. Será que eles haviam se enganado e só agora estavam diante do verdadeiro Mega Man? Porém, o robô se revela, na verdade, o Cutman. Cutman relembra o passado. Apesar de também ter sido controlado por Dr. Wily anteriormente, agora ele faz questão de que todos saibam que Mega Man não é o único robô de Dr. Light. Ele ataca os robôs do Wily com sua Rolling Cutter, mas é impedido. Reforços do inimigo chegam, com Metal Man e Bubble Man. Metal Man diz que assim que o Woodman descesse de seu helicóptero, Rock e os outros seriam subjugados rapidamente. Só que antes que isso pudesse acontecer, Woodman é explodido por Fireman e Bombman, que também haviam vindo ao resgate. Eles combinam seus ataques de bomba e chamas para dispersar os Wily Numbers. Rose se dá conta do desespero dos inimigos e aproveita para escapar, tirando até sarro do trouxa do Flashman. Mas a situação sai do controle. Com ela dando essa escapada surpresa, acabou ficando no meio do fogo cruzado. Pela distância que já tava, nem mesmo com a Time Stopper o Flashman poderia fazer alguma coisa. Então lava suas mãos e sai fora dizendo que foi bem feito pra eles. Gutsman também estava ali, e usa seu corpo super resistente pra proteger e tirar a Roll dos escombros. Ela fica meio besta de ver o prédio todo em pedaços. Gutsman dá risada e diz pra que fique tranquila, porque eles conseguem construir um novo em 3 dias. Mas antes disso, eles precisavam ir ajudar o Rock. Roll vai até seu irmão para abraçá-lo, e ele se desculpa por não ter conseguido protegê-la. Ela não vê motivos para desculpas, e pede para que ele não seja tão duro consigo mesmo, pois no início, Rock era apenas um robô doméstico. Por isso, com seu chip de transformação em mãos, agora era a hora de se transformar em Mega Man e acabar com aqueles caras maus. Algo que Flashman jamais admitiria. Ele revela vários canhões em sua Time Stopper, fuzilando todos eles. Será que eles haviam morrido? Flash se pergunta. Crash percebe algo. Disparando um tiro carregado, Mega Man entra em cena derrotando Flashman, com os outros sendo protegidos por Gutsman. O Blue Bomber agradece seus irmãos, que explicam que vieram assim que o exército contactou o Dr. Light, e pedem para deixar o resto com eles, pois ficariam encarregados de lidar com os robôs do Wily. Fireman diz que Beat descobriu a localização da fortaleza secreta do Wily e revela sobre o seu plano do Skull Satellite. Mega Man tinha que ser rápido, então parte em direção à fortaleza, levando a Roll junto por algum motivo. Deve ser a pressa. Lá, Dr. Wily se mostra incrédulo. Uma retaliação em conjunto dos robôs do Light não estava em seus planos. Como se não bastasse, Elecman chegou até lá junto de Beat. O Light Number elétrico afirma ter destruído a maior parte dos robôs que protegiam a fortaleza. Destruiu até o Hitman e ordena que o velho se renda. É esquisito porque ele não dá pra trás de jeito nenhum. Parece até um comportamento de mau perdedor. Mas a verdade é que ele escondia um robô absurdamente rápido. Mega Man e os outros chegam ao local e dão de cara com Elecman e Beat derrotados. Era tarde demais. O Skull Satellite de Dr. Wily estava pronto para decolar. Seria o velho cientista quem iria rir por último. Algo que o Rock não poderia permitir.
Com a ajuda da Rush Coil, ele dá um grande salto em direção ao satélite, e Quickman vai logo atrás a mando de Willy. Elecman pede para que Mega Man tenha cuidado. Aquele robô era muito perigoso, e Dr. Willy se deleita com a cena que vê. Muito em breve ele conseguiria tomar o controle do mundo, então já começa a contar vantagem. Só que quando vira pro lado para comentar com o Reg, o pássaro tá congelado. Para sua infelicidade, Iceman havia chegado ao local, e ele amarra o velho logo de uma vez. O resto agora estava nas mãos de Rock. No topo do Skull Satellite, Mega Man tenta fazer Quickman entender o perigo que aquela arma representava, sem sucesso. Tudo que importava verdadeiramente para Quick era destruí-lo. Ele avança numa tentativa de decapitação. Para surpresa de todos, Flashman aparece do nada para interromper a luta do Mega Man com Quickman. Quando questionado por seu irmão do porquê ter feito isso, ele o manda calar a boca. Graças a Mega Man, ele havia sido reduzido a sucata, então o único que poderia destruir o Bombardeiro Azul seria ele próprio. Para Quickman isso era inadmissível, então faz Flashman em pedaços. Qualquer um que interferisse em sua disputa com Mega Man seria aniquilado. Era tudo ou nada. Agora para Mega Man só restava uma opção: acabar com Quickman. Seria ele capaz? Seria ele bom o suficiente para vencer e ainda parar o Skull Satellite? Quickman questiona em tom de provocação. Aquela era a batalha decisiva. O satélite explode e todos acham que Mega Man morreu. Apesar de sua arma de destruição em massa ter explodido, Willy comemora porque pelo menos Mega Man foi junto. E aí leva uma bicuda do Iceman. No meio da confusão dos dois, Elecman avista algo. Mega Man reaparece em meio à explosão e explica que usou o chip do Flashman para conseguir escapar a tempo. Dr. Willy foge durante a explicação e a história termina com ele junto de seus Robot Masters feridos, dizendo que retornará. Ordem de Destruição é uma história importante não só por ter sido a primeira, mas também por ser meio que um episódio piloto de Mega Mix. Tá ligado aqueles episódios piloto de desenhos e séries que no fim não contam? Então, é tipo isso, mais ou menos. Achei conveniente contá-la por agora porque fica mais fácil de entender na prática como esse mangá funciona. O capítulo se trata de um one-shot, uma história com começo, meio e fim, e ela não tem um comprometimento em representar o jogo sistematicamente. De acordo com o próprio Hitoshi Ariga, Mega Mix é um episódio extra. Então se perguntarmos qual seria a história principal, a resposta seria os jogos de Mega Man. Ora bolas, na época até tinha um mangá com uma posição de história principal na revista, que era o do Ikehara, Rockman Pança. Como eu disse antes, esse mangá que servia mais ou menos, na verdade, como um guia de estratégia para os jogos, tinha seus capítulos serializados mensalmente pela Bombom. Era um lançamento tradicional dividido em capítulos. Capítulo 1, 2, 3, em diante, na revista principal. E o Ariga publicaria one-shots nas edições especiais da revista, que eram lançadas 3 vezes ao ano, nas férias de primavera, verão e inverno. Quando a Ordem de Destruição foi feita, não existia muito um compromisso com aspectos como cronologia ou estabelecer noção de continuidade. Ele só queria fazer uma história onde os robôs do Mega Man 1 e 2 se enfrentassem. Muita gente na época, até mesmo dentro da equipe da Bombom, tinha uma falsa noção de que todos os chefes dos jogos tinham sido construídos pelo Dr. Willy. Então a Ariga quis fazer uma história que enfatizasse que não era bem assim. É uma história simples e leve de ler, eu diria. Descompromissada, e até com certas incoerências dentro do próprio roteiro, tipo a Roll não ter dado o chip de transformação pro Rock desde o começo, assim que os Wily Numbers explodem as bombas. Não faz o menor sentido, mas ainda assim, a história possui certo carisma, certa intimidade. Essa é a palavra, com momentos capazes de fazer os fãs se conectarem facilmente com seu afeto por esses personagens. Sua recepção pelos leitores foi positiva, o que rendeu outras oportunidades ao autor. Ainda no mesmo ano, Ariga trabalhou em outro one-shot. Ele era uma adaptação da história da primeira coleção de cartas da série Rockman X Mega Mission, lançada pela Bandai lá no Japão. Essa foi a primeira e única vez que ele escreveu uma história completa de Mega Man X, e também é algo que não é 100% relacionado aos jogos numerados.
sendo um spin-off que se passa entre os eventos de X2 e X3. O mangá do Mega Man X do Yoshihiro Iwamoto já estava em publicação na época, adaptando o Mega Man X2 para ser mais específico. Esse era o Mega Man X principal da Bombom. Então Ariga, mesmo também amando os jogos dessa série, se sentiu um pouco pressionado, porque achava o X do Iwamoto uma obra-prima, que abordava o universo da série com muita paixão. Mas como as direções de seus trabalhos eram bem distintas, até visualmente falando, ele deu seu melhor, trabalhando com muito entusiasmo. E deu certo, viu? Essa história é ótima. Uma evolução notável se comparada à escrita que vimos em Ordem de Destruição. Gosto muito como ela retrata o companheirismo de X e Zero. Os dois têm personalidades e formas diferentes de lidar com as batalhas, mas confiam muito um no outro. E passa uma sensação de quase solidão, como se os dois só tivessem um ao outro naquele mundo de guerras e perdas sem fim. É um one-shot que tem a ver com a criação de Megamix, mas acaba ficando meio de escanteio, porque é de fato meio deslocadão do resto. Porém eu gosto de pensar que esse é o X do universo do Megamix, e aqui ficou pelo menos um gostinho da abordagem do Ariga pra esses personagens. Um dia trago um vídeo só sobre ela aqui pro canal, aí dá pra falar melhor. No ano seguinte foi lançado o one-shot Coração de Metal, que dava sequência à Ordem de Destruição, mas daquele jeito. Era uma história sem muito compromisso de adaptação dos jogos. Ela se passa, na verdade, após os eventos de Mega Man 3 e antes do 4, e era basicamente sobre uma aliança provisória entre Mega Man e os Wily Numbers do Mega Man 3, pra parar o Yellow Devil Mark II que tava fora de controle. Essa aqui, por hora, eu não vou contar igual eu fiz com a outra, e logo mais eu digo o porquê disso. A partir daqui veio um primeiro nome, Rockman Remix, derivado do lançamento em volume que compilava essas 3 primeiras histórias. Depois disso, o Ariga deu continuidade para as 2 do Mega Man clássico nas edições especiais da Comic Bombom, adotando o nome de Rockman Remix para a série em si. Foram lançadas 4 histórias: a ressurreição do ceifador. Após os eventos de Mega Man 4, Dr. Cossack opta por selar Skullman eternamente. Um robô criado para matar jamais poderia compartilhar o mundo com os humanos e seus semelhantes robóticos. Ao saber da hipocrisia de Cossack, Dr. Willy liberta o ceifador sinistro para que ele possa se vingar de seu criador. Dia de folga do guerreiro. Depois dos eventos de Mega Man 5 e misturando com alguns elementos do 7, Rock e seus irmãos vão juntos a um parque de diversões, e lá acabam se encontrando com os Wily Numbers do Mega Man 5, Bass e um misterioso robô que utiliza óculos escuros, o destino do guerreiro. Continuando da história passada, Bass quer muito descobrir quem é o mais poderoso, ele ou Mega Man, então sequestra Roll para que isso possa ser decidido de uma vez por todas. E por fim, o maior inimigo da história, que encerrava a série com uma adaptação do Mega Man 6. Essa segunda leva de histórias enfatiza o caráter original da obra. É uma série de one-shots, com esses em específico sempre se passando entre os eventos dos jogos, como episódios extras mesmo, que exploravam e misturavam elementos daquele universo. Até o maior inimigo da história, o capítulo final, só começa adaptando o Mega Man 6, e depois passa para um plot que é mais uma consequência do que aconteceu, misturando com coisa até do Mega Man 1. Essa história aqui, e também a da ressurreição do ceifador, que é a história do Skullman, pra mim estão entre as melhores já feitas pra Mega Man. Não é nem considerando só mangá, pode contar jogo, tudo. Pra mim tá no ápice de Mega Man mesmo, mas vamos deixar pra falar delas nos próprios vídeos delas. E vamos dar continuidade aqui. Uma das coisas mais comuns no mundo dos mangás são mudanças feitas para os lançamentos dos capítulos em volume. Isso ocorre principalmente quando erros e desenhos inacabados vão para a publicação inicial na revista, ou até mesmo por capricho do próprio autor, que às vezes quer mudar alguma coisa aqui e ali, seja lá por qual motivo. Isso ocorreu algumas vezes aqui, na verdade 4. Lembra que eu falei lá no começo que esse mangá foi se moldando aos poucos até chegar na sua versão final? Então, é por isso. No primeiro lançamento em volumes dessa segunda leva de histórias, o nome da série mudou. Agora passou a carregar seu título definitivo, Rockman Megamix, lançados pela Kodansha respectivamente em 1997 e 1998. Vou abordar um pouco esse primeiro lançamento e depois já explico de forma bem direta a diferença dessa versão para as que vieram depois. Isso porque essa foi a edição mais diferentona e menos conhecida de Megamix. Os volumes eram basicamente uma coletânea que compilava as 4 histórias e bem no comecinho tinha um prólogo que abordava de forma rápida os eventos dos jogos, para situar o leitor naquele mundo. Aí depois começavam as histórias, que se passavam após aqueles acontecimentos mencionados. Aqui vai um resumo com uma tradução bem livre para ficar mais dinâmico. No ano de 2000XX, os avanços tecnológicos foram capazes de criar robôs que possuem coração. Homem e máquina coexistem em harmonia e vivem em paz.
Mas um dia, um terrível incidente ocorreu. Os robôs se rebelaram e começaram a destruir a cidade. A humanidade tremeu em desespero diante do poder do exército de robôs. Mas naquele momento, um guerreiro surgiu para combatê-los. Seu nome era Mega Man. O robô doméstico Rock havia sido criado por Dr. Light, assim como o grupo de 6 robôs de Elecman. Ele mesmo se voluntariou para ser modificado e deter seus irmãos pelo bem da humanidade. Mega Man conseguiu impedir os planos malvados de Dr. Willy e recuperou o coração de Elecman e dos outros, colocando um fim nesse incidente. Mas esse foi só o começo. Dr. Willy construiu 8 robôs de combate com suas próprias mãos e tentou conquistar o mundo de novo. Mega Man lutou bravamente contra o poderoso exército de robôs de combate de Willy e saiu vitorioso. Só que Dr. Willy não desistiria de suas ambições por 1 ou 2 fracassos. Juntando seu poder bélico, ele retornou para desafiar Mega Man uma terceira vez. Um robô misterioso também entrou em cena. Seu nome era Proto Man. Surgindo do nada, Proto Man desafiou Mega Man para uma batalha por razões que naquele momento eram desconhecidas. Com a ajuda de Rush, seu novo robô de suporte, apesar de ser atacado por todos os lados, essa terceira batalha também terminou a favor de Mega Man. Mas parecia que Dr. Willy não era o único com ideais de conquista, e Dr. Cossack apareceu de repente como um novo inimigo. Com a ajuda de Proto Man e Rush, Mega Man conseguiu derrotar os robôs de Dr. Cossack. Mais tarde, foi revelado que, mais uma vez, Dr. Willy era o verdadeiro inimigo desde o começo. Ele havia sequestrado a filha de Dr. Cossack, Kalinka, o forçando a lutar contra Mega Man em troca da segurança dela. Novamente, os planos malignos de Willy foram impedidos pelos esforços de Mega Man e seus amigos, e Kalinka pôde reencontrar seu pai. Dr. Light ajudou o Dr. Cossack a limpar seu nome e retornar à comunidade científica. Para reconquistar a confiança de seus colegas, Dr. Cossack passou a se dedicar às suas pesquisas de robótica mais do que nunca. Será que um dia as ambições de Willy se realizarão? Enquanto a Proto Man, às vezes ele é um inimigo, e outras vezes um aliado. O que se passa em sua cabeça? Seria impossível entender o coração de nossas próprias criações? Dr. Light se pergunta, e antes de comer junto de Rock, Roll e Alto, ele reflete sobre sua crença de que um dia, humanos e robôs poderão conviver em paz. Esse é o prólogo do volume 1, que vai da ressurreição do ceifador até o destino do guerreiro. No volume 2, que tem a última história, que é o maior inimigo da história, além dessa recapitulação do Mega Man 1 até o 4, também tem uma do 5 e uma ponte pro 6, que é o jogo abordado no volume. Não importava quantas vezes fosse derrotado, Dr. Willy criou novos robôs de combate e desafiou Mega Man. Ele nunca desistiria de seus planos de dominação, então criou sua obra-prima, o robô mais forte do mundo. Seu nome era Bass. Para provar que é o mais poderoso, Bass lutou contra Mega Man em mais de uma ocasião. Ele era tão arrogante e orgulhoso que não escutava nem mesmo seu próprio mestre. Mega Man derrotou inimigos poderosos um atrás do outro, mas, ao ser chamado para um torneio mundial para decidir qual o robô mais poderoso de todos, Dr. Light sente como se uma nuvem sombria cobrisse o mundo. Que drama, vou pôr uma música mais calma aqui agora. O grande diferencial dessa primeira versão de Mega Mix tá nessas páginas de recapitulação e na mudança do nome. O título original dos jogos, Rockman, tem essa conotação musical. Seguindo na mesma linha de raciocínio, veio o primeiro título Remix pro mangá, e com esse Round 2 em volume, o Arig decidiu mudar pra Mega Mix, para passar uma sensação de upgrade pra série e também referenciar o título ocidental da franquia de jogos, Mega Man. E se essa primeira versão de Mega Mix veio pra dar um novo título, vamos falar das outras 3. Primeiro eu vou falar direto e depois elaborar, porque aí fica mais fácil de entender. O primeiro dos relançamentos serviu pra dar uma estrutura definitiva pro mangá. O segundo pra fazer algumas pequenas alterações para que a série pudesse se conectar melhor com a sequência, que é o Mega Man Gigamix. E o terceiro e último é o mais simples. Acrescentou algumas páginas extras. Em todos, sempre teve leves alterações na arte. Quando falamos desses relançamentos, o mais importante e expressivo foi o primeiro, publicado pela editora Enterbrain em 2003. Agora compilado em 3 volumes, as 2 histórias do Mega Man clássico compiladas anteriormente naquela coletânea Remix foram incluídas, mas passando por modificações. Ordem de Destruição foi refeita do zero e renomeada para Ordem de Destruição R. Esse R que foi colocado no nome, de acordo com a Ariga, seria de Remake, Retorno, Revisão e Remix. Esse remake foi feito para que pudesse servir como uma continuação para uma nova história, o nascimento de Mega Man, que agora sim iniciaria o mangá com uma história de origem, adaptando o Mega Man 1.
Por isso eu disse lá atrás que a Ordem de Destruição é meio que um episódio piloto perdido desse mangá. É definitivamente uma das histórias que existem, mas não conta. Também não tinha mais aquele prólogo da primeira edição em volume de Megamix, então as páginas que recapitulavam Mega Man 1 e 2 meio que se transformaram nessas novas histórias, mas nem todas elas foram pro saco. A recapitulação do Mega Man 3 foi inserida antes de Coração de Metal, já que ela se passa depois daquele jogo em específico, a página estava encaixada aqui agora. A história também recebeu uma página nova, e teve certo retrabalho de arte, e a recapitulação do Mega Man 4 foi inserida antes de a ressurreição do Ceifador, que era pós Mega Man 4. Já a recapitulação do 5 com a ponte pro 6 foi descartada. Uma pena, porque eu acho que a página da ponte pro 6 construiu uma tensão legal. Essa edição aqui que finalmente definiu o que era Mega Man Megamix. A versão do Hitoshi Ariga do universo do Mega Man clássico, que começa por o nascimento de Mega Man e termina em o maior inimigo da história. Essa é a organização definitiva desses one-shots. E a maioria das pessoas que conhece a obra, conhece desse jeito mesmo. Mas nem todo mundo sabe que ela foi se configurando com o tempo, ou desse estilo tão específico de não adaptar os jogos de forma sistemática, de ser uma série de one-shots com capítulos autoconclusivos e tal. Então achei da hora começar pela gênese dela pra dar uma profundidade maior. Daí quando eu for falar de Ordem de Destruição R, por exemplo, eu vou até poder fazer comparações com a versão original que eu já contei, a da Remix. E a grande razão de eu não ter contado a Coração de Metal inteira é porque na real ela vai ser a terceira história de Megamix abordada aqui. Só que apesar da obra ser essencialmente isso, já vimos que as mudanças não pararam. O segundo relançamento, publicado em 2009 pela Wedge Holdings, agora em 2 volumes, trouxe leves alterações de arte e roteiro para que ficasse mais condizente com a futura continuação, Rockman Gigamix. Rockman Gigamix foi publicado pela primeira vez direto em 3 volumes de 2009 até 2010, e tinha como sua primeira história Asteroid Blues, uma adaptação de Mega Man 3 que cronologicamente se passaria entre Ordem de Destruição R e Coração de Metal. Após ser condenado a 2.000 anos de prisão, Dr. Willy recebe uma proposta. Para conseguir o perdão pelos seus crimes, ele deveria ajudar Dr. Light na busca por 8 cristais de energia localizados no asteroide Alpha. Caso coletados, tais cristais seriam capazes de resolver a crise de energia da Terra pelos próximos 1000 anos. Juntos de Mega Man e Rush, os 2 cientistas partem para o espaço enquanto trabalham no colossal robô Gamma. A mudança principal que a edição de 2009 fez em Megamix é justamente ligada a essa história. Aquela página de recapitulação do Mega Man 3, presente desde aquele prólogo antigo da primeira versão, que agora ficava encaixada antes de Coração de Metal, introduziu o Protoman como Protoman mesmo. Aí como o Ariga quis fazer essa história do Mega Man 3 com o Protoman atuando como Breakman inicialmente, sendo mais fiel ao próprio jogo nesse sentido, de apresentação do personagem, ele aproveitou o relançamento para fazer essa mudança e ficar coerente. Mas aí você me pergunta, por que diabos adaptar o Mega Man 3 justo agora? É por conta do cenário de viagem espacial que o jogo tem. O Ariga uniu o útil ao agradável e fez uma história que já forma terreno pro arco final do Gigamix, que é o dos Stardroids. A história que vem depois de Asteroid Blues é Burning Wheel. Essa aqui já se passa após o final de Megamix, sendo uma mistura do spin-off de corrida Battle e Chase com Mega Man 7. Battle e Chase, a corrida que cruza a ponte mundial, está prestes a começar. Enquanto ajuda o Dr. Light, que é um convidado de honra para o evento, a se arrumar, Rock descobre que Ro vai participar da corrida. No meio do caminho para impedi-la, ele é interceptado por robôs misteriosos que afirmam ter plantado uma bomba no veículo dela. Caso ela cruzasse a linha de chegada ou fosse avisada da existência do explosivo, ele seria ativado. A única forma de salvá-la seria se Mega Man vencesse a corrida Battle e Chase. Óbvio que aqueles robôs se tratavam de novas criações de Dr. Willy. Depois dessa história que na verdade tem uma pegada mais cômica, é começado o arco final, dividido em 3 histórias. Pesadelo Branco. Um gigante robô branco vindo do espaço ataca a fortaleza de Dr. Willy. Sua missão é eliminar o mal de todo o universo. Diante de um destruidor inflexível, Mega Man protege seu arqui-inimigo, o que leva a ele e seus companheiros a terem de enfrentar a maior ameaça da galáxia. Dark Moon. Numa mistura de Mega Man 5 do Game Boy com Mega Man 8, os ultrapoderosos Stardroids aparecem com um único objetivo, a destruição do planeta Terra. Mega Man, Dr. Willy, Dr. Light e todos os Robot Masters, tanto bons quanto maus, deverão unir suas forças para proteger o mundo das malignas máquinas alienígenas, para um amanhã radiante.
No capítulo final, os robôs que restam na Terra fazem sua última investida contra os temidos Stardroids. Mas uma ameaça ainda maior literalmente paira sobre o horizonte. Qual será o segredo de Dark Moon? Haja sinopse, hein? Todas essas histórias já eram meio que planejadas de alguma forma pelo Ariga desde que Megamix acabou, mas por motivos de força maior, acabou levando mais tempo do que o esperado para que elas vissem a luz do sol. E ainda bem que viram. Ele queria que a série soasse mais poderosa do que nunca. Daí veio o título Gigamix pra sequência de Megamix. Mega Man Giga Shed, tá ligado? Com um arco final dividido nas 3 últimas histórias, sendo esse grande evento uma real aliança de Light e Willy contra um mal maior, robôs do espaço que ameaçam a existência do planeta. Acredito que essa explicação pro nome fique minimamente clara. O que ele fez com esse arco, pra mim, é sublime. Não que o roteiro seja desprovido de defeitos, porque tem coisa na execução das histórias que eu realmente não sou tão fã. Mas isso não vem ao caso por agora. O meu ponto é que ele recriou os Stardroids de um jeito que essa versão deles do mangá é tão relevante quanto a do jogo. Os designs eu até diria que são mais relevantes. E pra terminar esse trecho da trajetória da obra, o último relançamento dela, chamado de New Edition, veio em 2015, publicado pela Fukan.com. Ele compila Megamix em 2 volumes e Gigamix em 3, com essas capas fodíssimas. Aqui o Ariga atualizou a arte e desenhou páginas extras pro Gigamix. Essencialmente é isso. No fim, esse mangá é uma obra que ficou muito destacada no meio das outras inúmeras adaptações do Blue Bomber. Ela é única em sua forma, uma grande viagem de fã, que adapta alguns jogos, aborda minimamente outros, expande conceitos tanto de lore quanto de produção deles, retrabalha o visual mantendo a essência e cria histórias originais que transitam de um tom leve para um mais carregado de emoção, mas sempre tentando trabalhar a temática heróica do Mega Man clássico. Segundo Hitoshi Ariga, o mundo de Mega Man do seu mangá é uma representação de como ele interpretava tal mundo quando jogava os jogos. Com a série Megamix, ele queria que até mesmo os fãs mais apaixonados e com conhecimento mais profundo de Mega Man encontrassem algo novo e envolvente em seu mangá. Ariga afirma ter se divertido muito remixando as histórias de Mega Man pro mangá dele, e que acha que o quanto mais familiarizados estivermos com esses jogos, mais vamos nos divertir lendo Megamix. Por isso eu quero muito trazer essa obra pro canal. Vai dar pra tirar muita coisa bacana daqui. E eu vou me aprofundar o máximo possível nos detalhes de cada história a partir do primeiro episódio. Mas como esse ainda é o vídeo número 0, vamos terminar de amarrar as pontas dessa introdução. Falando em termos ocidentais, Megamix e Gigamix também foram publicados pela Udon, editora canadense também responsável por publicar vários outros livros e quadrinhos de jogos da Capcom, como Street Fighter, Okami e Darkstalkers. Foi ela que lançou os Official Complete Works do Mega Man em inglês, e mais recentemente as séries de mangás Mr. Mega Man e Little Mega Man, popularmente conhecidos como Rockman-san e Rockman-kun, da dupla Yushi Kawata e Yukito. A editora também tem feito seu projeto original, com o Mega Man Timelines, que eu tenho acompanhado os lançamentos, e com certeza vou trazer aqui pro canal. A edição traduzida para inglês da Udon de Megamix e Gigamix foi a que eu li inicialmente. Não achava em lugar nenhum pra ler, daí eu comprei e li. É um dos itens que eu mais valorizo na minha coleção. Só que tem um porém. Ela foi lançada de 2010 a 2011, mais ou menos na época que o Gigamix estava sendo lançado pela primeira vez lá no Japão. Só que por algum motivo, eles não pegaram para lançar a versão de 2009 do Megamix, que era a mais atual da época, e que tinha as alterações justamente para encaixar com o Gigamix e tal. Lembra que eu expliquei, né? A que eles pegaram foi a versão de 2003, então ficou meio quebrado isso aí. As artes das capas de 2003 são infinitamente mais bonitas, chamam mais atenção, representam melhor as histórias, mas a diferença não é só as capas, né? Essa é uma informação extremamente específica, mas eu quis falar porque isso me bugou na época que eu li, e pode ser que tenha bugado mais alguém por aí, sei lá. Quando eu li, na recapitulação do Mega Man 3 estava o Proto Man de fato, lutando com o Mega Man. Até aí, beleza. Aí quando eu fui pro Gigamix, a luta não acontecia assim. Quem tava lá era o Breakner. Aí parecia mais um furo de roteiro. Mas não, foi uma mudança que a obra sofreu de um relançamento para outro antes de lançar o Gigamix. E é foda que eles erraram nisso mais de uma vez, porque em 2018, a Udon iniciou a serialização de Mega Man Master Mix, que era basicamente um relançamento de Megamix e Gigamix num formato maior e colorido, o que era muito foda. Olha essa porra! As histórias em Master Mix eram organizadas de forma cronológica, então Asteroid Blues ficava encaixado certinho ali no meio da cronologia, entre Ordem de Destruição R e Coração de Metal. Maneiro!
Se lançasse um anime da série completa eventualmente, acho que tinha que ser organizado assim mesmo, em ordem cronológica. Só que os caras foram lá e meteram um erro semelhante aqui. A Master Mix pega como base pra fazer a sua versão full color a edição mais atualizada de Megamix e Gigamix, a New Edition de 2015. Até aqui tudo correto. Mas a Udon usou a mesma tradução do lançamento anterior que fizeram em cima da arte atualizada. Então tem o Protomé com a máscara do Breakman se apresentando como o Protomé, que não faz o menor sentido com a história que cronologicamente você acabou de ler. Se desatentaram demais, chega a ser engraçado. Quando eu for falar de cada uma dessas histórias vai dar pra entender melhor. Infelizmente, a Master Mix encerrou abruptamente em 2019, depois da edição número 4. Essas 4 edições, que tinham 80 páginas cada, foram compiladas em 2 volumes e depois nunca mais saiu. Desde então, o futuro da série é bem nebuloso e incerto. Isso que parou logo antes da história do Skullman, que, como eu já falei, é uma das melhores. De fuder, compadre. Eles inclusive chegaram a anunciar uma versão colorida da Mega Man X Mega Mission na mesma época, pra lançar em janeiro de 2019. Essa aqui ficou num limbo por anos, e só agora em 2025 teve notícia, graças ao Protodude do Rockman Corner, que fez uma entrevista com a editora. A resposta foi que inicialmente o projeto tinha apenas sido adiado, depois foi colocado na geladeira por conta da pandemia. Eles ainda não voltaram a trabalhar nele, mas voltou para a lista de projetos. O que acontece é que recentemente a Udon conseguiu a licença total para publicar quadrinhos da linha principal de Mega Man, que seriam as séries clássicas X, Zero, ZX e Legends. Nada de Battle Network e Star Force por hora. A partir dessa licença que veio o projeto original da Timelines e as publicações de Mr. Mega Man e Little Mega Man, que são obras japonesas. Por isso eles podem aproveitar a deixa para voltar com a Mega Mission. Ia funcionar legal, acredito. Quem sabe isso não pode indicar um futuro retorno pra Master Mix, hein? Enfim, mantenhamos com os pés no chão. Foda mesmo foi a Osso Editorial, uma editora do Catalão, que simplesmente publicou a edição de 2015 com direito até esse bonecão muito doido nos stands. Queria mesmo ver essa versão aqui em solo brasileiro. Já pensou em editoras com a Pipoca e Nanquinho ou a JBC publicando Mega Mix por aqui? Tá aí um dos meus sonhos de fã. Falando brevemente de alguns outros trampos do Hitoshi Ariga com Mega Man agora, em Mega Man Base ele fez a arte da capa da versão do Super Nintendo e os designs de Dynamo Man e Burner Man. Esse jogo teve o take de chamar autores de mangá de Mega Man para fazer os designs dos novos chefs, com o Koji Izuki da adaptação do Mega Man 8 e do próprio Mega Man Base, desenvolvendo os designs de Codeman e Pirate Man, e o Yoshihiro Iwamoto da série do Mega Man X, fazendo os de Magic Man e Ground Man. Os brabos, gostei! Ariga participou muito da concepção de livros de Mega Man, como por exemplo os Official Complete Works do clássico e do X, tanto a edição comemorativa de 20 anos da franquia quanto a de 25, que foi um update, atuando na edição, supervisão e contribuindo com ilustrações e informações presentes ali. Ele também marcou presença em CDs de trilha sonora e audiodramas, fazendo ilustrações para os de Mega Man Zero, ZX e Mega Man 9. Nesse do Mega Man 9, que é o da trilha sonora remasterizada, foi até incluída uma nova pequena história de Mega Man Mega Mix, adaptando o começo da história do jogo com um foco bem grande nas razões e desespero dos Robot Masters. É bem comum a Capcom chamar autores de mangás consagrados de Mega Man para escreverem one-shots quando lançam um jogo novo pra franquia, ou seja, uma vez a cada 50 anos. Na época do Mega Man 10, por exemplo, foi o Koji Izuki, com um one-shot tendo o Bass de protagonista. Esse cara claramente gosta muito do Bass, fica muito evidente nos mangás dele. E quando saiu o Mega Man 11 foi o Ryota Kamisaki, do mangá do Battle Network, com um mangá que aborda o início do jogo e a batalha do Mega Man contra o Fuse-Man. Em 2008, com o Mega Man 9, o escolhido foi o Ariga, antes mesmo até dele chegar a lançar o Gigamix lá no Japão. Esse é um one-shot que, apesar de ser Mega Mix, carregar esse nome, nunca foi lançado junto da série de mangás, até porque não é nem uma história completa, só um prólogo especial. Ele, junto dos primeiros curtas de comédia do Ariga, da introdução aos robôs de Dr. Willy, da primeira versão da Ordem de Destruição, da Mega Mission e daquele prólogo de recapitulações da primeira versão em volume de Mega Mix, passou a ser compilado na Rockman Maniacs, uma coletânea do Hitoshi Ariga que carrega o nome de um quadro de curtas que ele publicava na época da serialização de Mega Mix. Esse quadro contava até com entrevistas do próprio Ariga com personagens do mangá, agora com seu título dando nome para a coletânea que compila os mais diversos trabalhos de mangá dele envolvendo a franquia. Ela foi lançada no Japão pela primeira vez pela Wedge Holdings em 2011 num volume único, e em 2015 relançada em 2 volumes pela Fukan.com.
Anos depois, em 2021, Ariga revelou em seu Twitter a existência de um projeto de mangá descartado, chamado Rockman Nanomix, no qual ele trabalhou após o término de Gigamix. Por alguma razão desconhecida, esse projeto nunca foi pra frente. Então ele pegou a ideia, transformou em 2 pequenas histórias desenhadas meio em esboço e publicou lá no Twitter. Humilde. Também são histórias com viagens bem específicas, nesse caso tendo a perspectiva do Dustman, vivendo sua vida cotidiana e reflexiva como um robô compactador de lixo. Em 2024, a Capcom nos agraciou com uma nova arte oficial do Hitoshi Ariga, dessa vez em Street Fighter VI, no evento Mega Man Gala Fighting Pass, que contava com uma variedade de itens cosméticos da série clássica e acesso ao jogo arcade Mega Man The Power Battle. Nessa arte temos uma batalha no soco e no chute, porrada, entre Mega Man e Base, enquanto os companheiros de ambos os lados ficam na torcida. É bacana que aqui a gente vê a roll do Ariga com o visual do Mega Man 11, até com os brincos ali do Double Gear. Fora o Dr. Light com a roupa do Ryu, que é uma referência que tem no Mega Man X1 e que também aparece no mangá do Mega Mix. Aqui caiu com uma luva mais do que nunca. Nesse mesmo ano, Ariga marcou presença na San Diego Comic Con no stand da Udon, onde atendeu a comissões de Shikshi, que é basicamente uma plaquinha com a borda dourada que artistas japoneses usam para autógrafos e desenhos dedicatórios. Uma dedicatória dessas, que podia ser de qualquer personagem de Mega Mix, saía por $500. Caro pra porra! É um desenho personalizado do autor do mangá só pra você. Ter um negócio desses deve ser de uma satisfação foda, mas costuma ser hipervalorizado mesmo. E até o momento que esse vídeo tá sendo lançado, essa é a arte oficial mais recente feita por ele pra franquia. Sim, é o Mega Man da capa feia. Só que maneiro? Essa arte saiu como um card brinde pra uma promoção feita no site da Udon em maio de 2025. E embora esse Mega Man tiozão seja uma piada usada exaustivamente pela Capcom, foi a primeira vez que eu olhei pra esse boneco e achei legal. Me lembrou um pouco o Mega Man do Ruby Spears. Então é válido, eu acho. Dito tudo isso, eu espero mesmo que esse vídeo tenha servido bem como uma introdução à carreira do autor. E pra entender qual é que é a de Mega Mix e Gigamix, eu tentei abordar tudo da forma mais resumida e ainda assim entendível, sem parecer que eu tô rushando demais ou detalhando desnecessariamente. Pode parecer que algumas informações tenham ficado meio jogadas, e vendo só por esse vídeo aqui, de fato, fica mesmo. Mas vai por mim, o plano é abordar todas as histórias com o máximo de detalhes possíveis, então no fim tudo vai fazer sentido. E esse episódio 0 tem papel fundamental em formar terreno, daí o resto a gente vê na prática com o contexto já em mente. Eu dei essa passada pelas edições também, porque durante os vídeos eu vou usar 2 delas para contar as histórias. 4 das histórias vão ser em suas versões coloridas da Master Mix, e o resto na New Edition japonesa de 2015 do mangá. Claro que eu não vou deixar o erro do Breakman lá em vídeo, né? Vou corrigir essa porra. Cada episódio vai ter uma história como foco, sendo dividido em 2 partes dentro do mesmo vídeo. Primeiro vem a história completa, que eu vou contar igual eu fiz com a Ordem de Destruição original aqui, e depois a review, que eu acho que é uma parte que vai acrescentar muito no conteúdo. A ordem que eu escolhi pra contar tudo vai ser a mais tradicional, por assim dizer, de Mega Mix pra Gigamix, sem seguir a ordem cronológica de Master Mix. Então em Mega Mix vai ser começando por o nascimento de Mega Man e finalizando com o maior inimigo da história. Depois o Gigamix começando por Asteroid Blues e fechando tudo com Para um Amanhã Radiante. Vai funcionar melhor assim, com tudo dentro do seu próprio contexto. E como se não bastasse, também vou disponibilizar a tradução em português brasileiro para os capítulos que são temas principais de cada vídeo. Então com o lançamento deste, já disponibilizei a Ordem de Destruição para que possa ser lido online. Link na descrição. Inclusive queria aproveitar a deixa para agradecer meu mano Will Ito. Foi ele que fez a tradução desse capítulo direto do japonês pra gente. Deu uma força braba pro canal desde o começo. É um aliado extremamente poderoso. Por enquanto eu vou me limitar a trazer as traduções só dos capítulos tema dos vídeos, mas um dos planos do projeto é eventualmente disponibilizar a tradução da maioria dos trabalhos de mangá de Mega Man, para deixar mais acessível pro público BR, e tenho trabalhado nisso em conjunto com a Wes, a digníssima artista e co-criadora do canal, pra qual eu também gostaria de deixar meus grandes agradecimentos. Enquanto a você que tá aí do outro lado da tela, igualmente, muito obrigado por assistir. Se gostou da ideia do nosso projeto, não se esqueça de deixar o like pra ajudar a firma. Deixa seu feedback aí nos comentários pra nós também, independente de qual seja, que a gente vai adorar dar uma lida. Eu sou o Blaster, e sejam bem-vindos à minha fodenda playlist de Mega Man e Mega Mix.